Quem estudou a lição durante a semana? Agora, quem deu uma lidinha? Muito bem. Tá bom, irmãos. Vamos lá então, né? Para a nossa aula. Vamos fazer uma aula abençoada, interativa, participativa, alegre, né? Não é porque o pastor Júnior está ensinando, não. Existem professores melhor do que eu aqui, mas que eu gosto de uma aula dinâmica, né? Participativa. Porque a aula é assim, irmãos. Eu tenho muito, nesses últimos dias, me dedicado à leitura dos fundamentos do ensino, né? As leis do ensino, como fazer um plano de aula, como aplicar a aula na sala com os alunos. Tenho estudado muito sobre isso e tenho até parado para ouvir muito um reverendo que já faleceu, o pastor Antônio Gilberto. Ele é muito bom nessa área, especialista, né? E aprende muito com ele, mesmo ele tendo ido embora, ele deixou um legado muito grande. E tem uma Bíblia agora intitulada Antônio Gilberto. Você já viu, pastor? E eu vou comprar aquela Bíblia. Muito boa, eu vou comprar ela, tá? Se os irmãos quiserem comprar, estou dando a dica aqui. Bíblia Antônio Gilberto. Muito bem. Se analisarmos, irmãos, vou agora para a minha introdução. Vou seguir o plano de aula, tá? Os irmãos podem ir na revista aí, talvez está um pouco diferente, porque eu fiz um plano de aula. Se analisarmos o contexto, irmãos, histórico, político e espiritual, o reino estava dividido, havia disputa pelo poder, e a idolatria era praticada abertamente em Judá. Qual era a condição histórica daquele momento em Israel? Reino dividido, reino do norte e reino do sul, que eu não vou explicar aqui, porque eu sei que alguém já deu essa aula, né? Sobre a divisão do reino. Mas naquele momento o reino estava dividido, historicamente falando, reino do norte e reino do sul. A capital do reino do norte era Samaria, e a capital do reino do sul, Jerusalém. O reino do sul era Judá. No âmbito político havia o quê? Uma disputa política. Eu vou falar isso um pouco mais na frente, essa questão de disputa pelo poder. Havia uma disputa pelo poder muito grande, tanto em Israel como em Judá. E no âmbito espiritual, irmãos, a idolatria, ela estava sendo praticada abertamente também em Judá. Atalha, ou Atalia, tanto faz você falar Atalha como Atalia, ela importou do reino do norte a idolatria e a introduziu no reino do sul. Veja só como essa mulher, a perversa, malévola e maligna. Daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa mulher. Outra coisa que eu quero analisar ainda nessa pequena introdução com os irmãos, Joás é um exemplo daqueles que começa bem e termina mal. Joás é um exemplo daqueles que começa muito bem, mas acaba terminando mal. Quantas pessoas que você talvez já conheceu ou conhece, que foram grandes homens de Deus, mulheres de Deus, usado tremendamente por Deus, que pregava de maneira extraordinária, que foi um instrumento de Deus, que marcou a sua geração, que começou tão bem, ia até muito bem, mas no final do seu ministério, ele declinou, retrocedeu, estagnou e terminou mal. Talvez você conheça alguém assim. Isso aconteceu com o rei Joás. Ele começou bem, era um homem espiritual, um homem temente a Deus, que amava a Deus, que respeitava as leis de Deus, que construía um reino extraordinário, mas no final, chegando para o final do seu reino, ele declinou e terminou da pior maneira possível, irmãos. Não basta começar bem, é preciso o quê? Começar bem, continuar bem e terminar bem. Isso aconteceu com Paulo. Paulo se converteu a Cristo, começou bem, continuou bem e terminou bem. Ele disse o quê? Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então Paulo, ele começou bem, continuou bem e terminou bem. Agora, começar bem, continuar bem e terminar bem não significa que tudo é um mar de rosa.
Durante a sua caminhada ministerial, durante a sua caminhada em qualquer área da vida, você vai encontrar os obstáculos, as adversidades, os problemas, mas tudo isso serve para quê? Para nos preparar, nos amadurecer, para continuarmos fazendo a obra ainda com mais afinco, com mais amor, com mais coragem, com mais determinação. Enquanto Joiada, quem era Joiada? Sumo sacerdote na época de Joiás. Estava vivo, Joiás ia bem em sua vida, em seu governo e em sua vida espiritual. Com a morte de Joiada, o rei Joás tomou um caminho completamente diferente daquele que havia aprendido, irmãos. Então perceba aqui a importância, é só a introdução, tá? Perceba aqui a importância de Joiada, o sumo sacerdote, a importância que aquele homem teve para a vida do rei Joás e também para o governo do rei Joás. Aquele homem era uma peça principal, um elemento importante na vida daquele rei. Tudo que o rei sabia, irmãos, ele havia aprendido com quem? Com o sacerdote Joiada e com sua esposa, cujo nome é, deixa eu ver aqui, um nome meio difícil, tá? Joseba, que era a esposa do sumo sacerdote Joiás. Então, tudo que Joiás sabia, ele havia aprendido com quem? Com Joiada. Joiada foi o mentor, o instrutor, o mestre, o orientador de Joiás. E tudo aquele que ele sabia, ele passou para Joiás, o rei Joás. E enquanto esse homem estava vivo, o rei Joás ia bem em sua vida pessoal, em sua família, no governo do reino do sul. A sua vida espiritual estava bem, forte. Mas quando esse sumo sacerdote Joiada morreu, ele se deixou influenciar por maus conselhos, e aí começou a miséria da vida espiritual e do reinado desse rei chamado Joás. Muito bem, vamos para o nosso primeiro ponto, irmãos. E aí eu gostaria de pedir alguém para ler para nós o primeiro ponto, o primeiro subtópico. Quem tem aí, por gentileza, um microfone, passa para o pastor, para a pastora, para alguém ler para nós o primeiro subtópico do primeiro ponto, por gentileza. O livramento de Joás, pastor? Primeiro subtópico, né? Isso. As tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, segundo Reis 9:24, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Segundo Crônicas 22:12, parte B. Muito bem. Obrigado, pastora. As tramas reais. Vamos para o primeiro ponto. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui agora. Disputa pelo poder. Tanto no reino de Israel quanto em Judá, havia acirrada disputa pelo poder. A minha pergunta é, irmãos, o que motivava essa disputa pelo poder? Toda disputa tem um motivo, tem uma razão, claro? Sim? É. Por exemplo, uma partida de futebol, qual é o objetivo das duas partidas, das duas equipes no campo de futebol? Ganhar o jogo. Mas qual é o objetivo maior, a finalidade maior? Ganhar o quê? O campeonato, ganhar o título. Mas há o quê? Uma disputa durante vários meses. Nesse âmbito político aqui, havia uma disputa pelo poder. Mas qual era a finalidade além do poder, irmãos? Prestígio, posição, poder econômico. E aí, essas pessoas tomadas pelo orgulho, pela ganância, foram capazes de fazer loucuras para chegar no poder. Será que nós não estamos observando no cenário político brasileiro a mesma coisa? Vamos aplicar agora, né? Será que no cenário político atual nós não temos observado essa disputa pelo poder, principalmente no poder político? Veja a disputa e a guerra que está existindo entre os três poderes da nossa república, irmãos. Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário.
Há uma disputa, e nessa disputa vale tudo, irmãos. Vale a calúnia, vale a mentira, vale a defamação do nome, do caráter. Tudo por causa do poder. O poder político, o poder econômico, o poder pessoal, o querer ser, o querer fazer. E nessa disputa, meus queridos, estou aplicando aqui para nós, tá? E nessa disputa, pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, porque estão até agora cancelando redes sociais se você citar o nome dessas pessoas, né? E nessa disputa, pessoas, magistrados, se colocam acima da Constituição, acima das leis. Pessoas que se julgam mais importante, mais poderosa do que a própria Constituição Federal. Tudo isso por quê? Por causa do poder. E essa coisa de poder, essa disputa, estava acontecendo também tanto em Israel como em Judá, uma disputa pelo poder. E nessa disputa, essa mulher, chamada Atália ou Atalia, ela cometeu atrocidades, loucuras absurdas, assustadora. E você vai ver um pouco mais na frente o que foi que ela fez, tá? Então, irmãos, temos que ter o cuidado. Agora vai um conselho. Não sou pastor da igreja, mas vou dar um conselho pastoral. Temos que ter o cuidado, irmãos, para que isso não aconteça dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Mas, pastor, é possível acontecer disputa por poder dentro da igreja? Às vezes, irmão, eu já fui pastor de igreja, a disputa dentro da igreja, mas não é uma disputa saudável, não é uma disputa boa, uma disputa dentro da igreja, no sentido negativo, por cargos. Por que eu digo que às vezes não é uma disputa boa e saudável? Porque às vezes uma pessoa, para tomar o lugar da outra, ela inventa uma calúnia, movida pela inveja, ela cria uma situação de mentira, ela cria uma artimanha para defamar o outro e assim tomar o lugar dela. Isso acontece muito dentro da igreja, às vezes, em algumas igrejas. Por isso que temos que ter o cuidado, irmãos, para tudo que formos fazer no reino de Deus, fazermos movido por amor, movido pelo desejo de querer que a obra cresça, que a igreja cresça, movido pela vontade de querer ver o reino de Deus se expandindo na terra, o amor. Muito bem, ainda no primeiro ponto, deixa eu olhar ali para o nosso relógio. Houve uma aliança entre o reino do norte e o reino do sul. E como foi concretizada essa aliança, irmãos? Josafá, na época, era rei do reino do sul. Ele fez uma aliança com Acabe, que era rei do reino do norte. E como foi que se deu essa aliança? Josafá pegou seu filho Jeorão, né, na verdade, que era filho de Josafá, e casou com a filha de Acabe, Jezabel. Quem era essa mulher? Atalia ou Atália, que era tão perversa ou mais perversa do que a própria Jezabel. Atália, parece-me que ela era muito mais maligna, muito mais ruim, muito mais endemoniada do que a própria mãe Jezabel. E essa aliança, irmãos, envolvia o quê? Envolvia proteção, envolvia prosperidade, envolvia vantagens financeiras, vantagens militares, vantagens políticas, vantagens econômicas. Agora, quem foi o maior beneficiado nessa aliança? Josafá ou Acabe? Acabe. Por quê? Deus havia proibido Josafá de fazer aliança com o reino do norte. Portanto, meus queridos, essa aliança entre o rei do norte e o rei do sul não estava de acordo com a vontade soberana de Deus. Então, Josafá saiu em desvantagem e Acabe em vantagem. Aplicando para os nossos dias, devemos ter muito cuidado com as nossas alianças. E eu falo alianças em todo sentido, irmãos. Aliança de amizade, aliança política, aliança com empresas, aliança com instituições. Porque às vezes nós estamos fazendo aliança com aqueles que nos perseguem, com aqueles que não professam a mesma fé que nós, com aqueles que não defendem os mesmos valores, os mesmos princípios que nós defendemos, com aqueles que não caminham na mesma direção que nós caminhamos. O reino do norte e o reino do sul não caminhavam na mesma direção. Por quê? No reino do norte havia um rei ímpio, irmãos, um rei mau, idólatra, e no reino do sul havia um rei temente a Deus.
Um homem que andava segundo a vontade de Deus, Josafá. Então essa aliança não era benéfica para Josafá. O correto era ele não fazer aquela aliança. Porque futuramente aquela aliança trouxe sérias consequências para o reino do sul. Olha o que eu falei. Futuramente aquela aliança trouxe o quê? Sérias consequências para o reino. De início, parece que a aliança era boa, mas futuramente aquela aliança foi desastrosa. E a gente vai ver um pouco mais na frente. Deixa eu sair do primeiro ponto, irmãos. O que aconteceu? Com a morte de Jeorão e a morte de... Tem Jeorão, que é filho de Josafá, tá, irmãos? E tem Jorão, que era filho de Acabe. Quando Acabe morreu, para os irmãos compreender melhor, quando Acabe morreu, quem assumiu o trono no reino do norte? Jorão. E quando Josafá faleceu, quem assumiu o trono no reino do sul? Jeorão. Vou repetir para gravar, é que os nomes é parecido. No reino do norte, quem assumiu o reino foi quem? Jorão, sem o E. No reino do sul, o filho de Josafá, Jeorão, assumiu o trono. Só que Jeorão era casado com quem? Com quem, irmãos? Com Atália, irmãos. O Atalho e a Atalia, né? Com Atália, que era filha de quem? De Acabe. Mas houve um juízo divino sobre a casa de Acabe. E no dia que Jeú matou Jorão, rei do reino do norte, quem estava lá visitando Jorão? Acasias. E Acasias era filho de quem? De Atália com Jeorão. Ele estava lá visitando nesse dia. E Jeú aproveitou a oportunidade e também matou Acasias. Matando Acasias, o que nós aprendemos aqui? O trono do reino do sul estava o quê? Vago. Mas quem deveria assumir o trono do reino do sul com a morte de Acasias? O seu filho. Mas quem assumiu, quem usurpou o trono? Atália, ou Atalia. E agora nós vamos para o nosso segundo subtópico. Pastora, por gentileza, lê para nós de novo. Essa já aproveita e fala. Dá para o microfone para a pastora, por gentileza, abençoado. Obrigado. É só, pastor, porque o senhor está dando uma aula aí, eu sei que às vezes o senhor não está nem lembrando que tem ali atrás alguma coisa para ajudar o senhor, que a gente não lembra mesmo, muitas vezes, né? Aí tinha ali uma ilustração do rosto da perversa. Faz a leitura para mim, pastor, do segundo subtópico. Eu? O segundo subtópico. Daí que na minha aqui. A coragem do sacerdote Joiada. Ok, meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos. Amém. Diz assim: Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono. Ele ensinou as leis mosaicas. Muito obrigado, pastor. Olha só, irmãos, preste atenção nesse segundo ponto que é importante. O segundo e o terceiro ponto eu vou resumir, mas o primeiro, ele é muito importante. Com a morte de Acasias, Acasias ou Acai? Deixa eu olhar aqui, irmãos, para não me perder. Que era o filho de Atalia, irmãos. O trono do sul ficou o quê? Vago. Então a sua mãe, para usurpar o trono, e ela fez isso sozinha, irmãos. Para alguém dar um golpe de estado, para alguém assumir um trono daquela magnitude, ela tinha condições de fazer isso sozinha? Não. Significa o quê? Que ela tinha um grupo que a apoiava. Ela tinha uma equipe que não era pequena, forte, que a apoiava. E outra coisa, com certeza absoluta, o exército, ou alguns homens poderosos do exército, estavam ao lado de Atalia. Porque é impossível, o senhor que é militar sabe disso, né? É impossível alguém dar um golpe de estado, irmão, sem ter o exército do seu lado. Sem ter as forças armadas do seu lado. É possível isso? Sozinho não consegue. Tem que ter um apoio maciço de uma grande maioria. Então ela não estava sozinha.
Ela tinha um apoio. E como é que ela conseguiu esse apoio? Com certeza ela fez várias reuniões, ou algumas reuniões. Ela orquestrou, ela aliciou, ela prometeu cargos, prometeu posições, não foi isso? Alguns. Então ela usurpou o trono do Reino do Sul. E para isso, o que foi que ela fez, irmãos? Essa mulher malévola. Ela matou os próprios filhos e também matou os seus netos. Mas veja que por trás dessa ação maligna de Atália ou Atalia, estava algo maior, irmãos. Quem estava atuando por trás dessa mulher? Quem estava usando essa mulher maligna? Satanás. E qual era o objetivo de Satanás? Lembra que havia uma promessa de Deus para a casa de Judá, para Davi. Qual era a promessa de Deus? Que sempre existiria uma luz acesa na casa de Davi. Sempre existiria um rei para governar. A linhagem de Davi não seria apagada, não seria extinta. Por quê? Da linhagem de Davi, da tribo de Judá, nasceria quem? O Messias, o Senhor Jesus. E o diabo, sabendo disso, usou quem? Atalha para exterminar a linhagem de Davi. Por quê? Matando a linhagem de Davi, de onde viria o Messias? A promessa o quê? Morreria, acabaria. Veja, irmãos, que o diabo ele é sagaz, ele é inteligente, ele é estratégico. Ele achou um coração vago, um coração maligno, e através daquele coração ele tentou o quê? Matar uma promessa. A maior de todas as promessas, a promessa da vinda do Salvador do mundo, do Messias. Só que tem um detalhe importante. Satanás esqueceu que quem está no controle de tudo é maior e mais poderoso. Quem estava no controle de tudo sabe o quê? Do fim antes do começo. E Deus, sabendo que o diabo ia usar Atalia para tentar matar a promessa, o que Deus fez? Naquele reino, ele já havia preparado um casal para guardar um descendente da linhagem de Davi. Veja como Deus é extraordinário, irmãos. Sabendo do que ia acontecer, então Deus já tinha preparado um casal para cuidar de um menino, que seria o sucessor e que iria depois assumir o trono, dando continuidade à linhagem de Davi. Veja como isso é importante, veja como Deus é extraordinário, como Deus é inteligente, como Deus é sábio, como Ele prevê o futuro. Então, prevendo o futuro, Ele já havia preparado um casal para aquele momento específico. E aí eu vou finalizar aqui, não quer dar uma palavrinha, né? Vai, depois eu... Não, o senhor falando aí, pastor Jonas, primeira paz do Senhor para os irmãos também. Amém. Deus é estratégico, né? Se o diabo ele tem a estratégia, Deus, ele, antes dele agir com a estratégia, Deus já, lá na frente, ele já vê o que vai acontecer. Verdade. Muito bem. Então, muito obrigado, irmãos. Então, veja, irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Que em cada ocasião, em cada época, em cada período, em cada momento, Deus vai contar com alguém. Esse alguém é você, esse alguém sou eu, esse alguém somos nós. Que Deus vai contar com você para um momento específico, para fazer algo específico que vai beneficiar o reino, que vai beneficiar a casa de Deus, tá? Não estão me ouvindo direitinho aí? Eu fui um pouco mais baixo para não atrapalhar a aula daqui do lado, tá? Então perceba, irmãos, naquele momento, quem foi que Deus levantou em primeira mão? Jeoseba. Quem era Jeoseba, irmãos? Filha de quem? De Jorão. Jeorão. É isso, pastor? Era filho de Jorão, né? Ela era o quê? Tia de Joás. Veja que aquela mulher, irmãos, ela pertencia a uma família idólatra, uma família maligna, uma família perversa. Mas no meio de uma família perversa, aquela mulher conseguiu se manter o quê? Íntegra, fiel, leal a Deus, temente a Deus. E foi exatamente aquela mulher, Jeoseba, que Deus usou para esconder Joás, que ainda era um bebê. Ele tinha aproximadamente 1 ano de idade. Quando Atália começou a matar os filhos e os netos, Jeoseba, usada por Deus, uma mulher piedosa, pegou aquele menino com a sua ama e escondeu em um quarto, depois levou para o templo. Então, ela foi o canal de Deus para aquele momento. Ela foi o instrumento de Deus para guardar aquela criança com vida. Mas quem estava usando aquela mulher? O próprio
Deus. O que é que eu aprendo aqui, irmão? Sejamos nós também instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Seja você a bênção de Deus para alguém. Naquele momento da história, naquele momento específico, Jeoseba foi a bênção de Deus para guardar com vida aquele jovem, aquela criança, aquele menino. Joiada preparou Joás para reinar. Ele ensinou o que, irmãos? As leis do Senhor. Joiada foi um instrumento importante na vida de Joás, esse sumo sacerdote. Ele preparou o pequeno para reinar, mas, além disso, ele ensinou para aquele menino os princípios de Deus, as leis de Deus, os estatutos de Deus, a vontade de Deus. Tudo aquilo que Joás aprendeu com quem? Com Joiada. Veja o que eu quero destacar aqui, veja a importância, irmãos, do ensino maciço da palavra de Deus na igreja. Veja como é importante o ensino sistemático, os cultos de terça-feira, a escola dominical. Por quê? Porque com a ministração da palavra de Deus, nós aprendemos valores que são eternos. Valores que não são temporais, que não são passageiros, que não são supérfluos, são valores que nós vamos levar para a vida toda e para a eternidade. Quais foram os valores que Joiada passou para Joás, irmãos? O primeiro princípio, do amor a Deus. Primeiro princípio, com certeza foi isso. Do amor a quem? A Deus. Primeira coisa que ele passou para aquele menino. A segunda coisa, do amor às coisas de Deus. Como o senhor pode dizer isso, pastor? Porque ele amava o templo. Além de ser criado no templo, o sumo sacerdote Joiada ensinou a Joás como amar as coisas de Deus. Qual foi o terceiro princípio? O princípio da obediência. Qual foi o quarto princípio? Da submissão às leis de Deus. Qual foi o quinto princípio? Honrar a Deus. E aí vai, se eu for listar aqui, o tempo não vai dar. Mas foram princípios que Joiada, o sumo sacerdote, ensinou para aquele menino. E ele cresceu, assumiu o trono, amando a Deus, guardando esses princípios até um determinado tempo. Que a gente vai chegar lá. O último, ou terceiro subtópico do primeiro ponto, para a gente ir para o terceiro ponto e fechar no segundo e no terceiro. Quem lê para nós, por gentileza, aí? A estratégia bem-sucedida. E aí a gente fecha o primeiro ponto. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. A estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Está em 2 Crônica 23:11. Joiada, naturalmente, passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus. Muito obrigado. Encerrou aí? Veja só, irmão, chegou o momento de empossar o rei, o verdadeiro rei de Israel. Ele foi guardado, tinha mais aproximadamente 1 ano, foi isso? Com quantos anos ele foi empossado no reino? Com 7. Então, durante 6 anos, ele ficou escondido lá no templo, ele aprendeu, ele foi instruído. E agora chegou o momento de empossar o verdadeiro rei de Judá. Só que Joiada não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava de quê? De apoio. Então ele convocou o povo, fez reunião com o povo, convocou os levitas, convocou os sacerdotes, convocou também os guardas do templo. Ele montou uma equipe grande, tinha um apoio dos capitães da guarda do templo, tinha um apoio do exército, da grande maioria. E chegado o dia, a hora, ele montou uma estratégia, que os irmãos já sabem qual foi, né? Para empossar o rei de Judá. E num dia marcado, Atalia foi destituída e morta, e Joás empossado. Além de montar a estratégia, de matar Atalia, empossar o verdadeiro rei, existe um ponto importante que eu quero dar mais ênfase aqui agora. O que foi que Joiada fez, irmãos? Além de tudo isso, foi o que ele fez. Joiada também convocou o povo para pôr fim ao culto prestado a Baal e refazer a aliança com o verdadeiro Deus.
Além da preocupação de Joiada de empossar o verdadeiro rei no trono de Judá, ele tinha uma preocupação maior. Qual era a preocupação maior dele? Destruir o culto a Baal, irmãos. Aquele culto foi introduzido no reino do sul através de Atalia, mas Atalia agora estava o quê? Morta. Mas era necessário dar o segundo passo. Qual era o segundo passo? Destruir, acabar com o culto a Baal. Não poderia ficar ali nenhum vestígio de idolatria, nenhum vestígio de culto a Baal. E a primeira coisa que eles fizeram, mataram o sacerdote de Baal. Destruíram tudo que pertencia a Baal. E depois fizeram o quê? Refizeram a aliança com o verdadeiro Deus, para prestar o culto ao verdadeiro Deus. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que nada daquilo que nos separa de Deus pode continuar de pé em nossas vidas. Todo tipo de idolatria, todo tipo de pecado, tudo aquilo que pode nos arremessar para longe de Deus, que pode nos separar de Deus, que pode impedir a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, tem que ser o quê? Desfeito completamente. Não é parcialmente não, irmãos. Não é pela metade, tem que ser o quê? Desfeito completamente, destruído completamente. E depois a aliança refeita. Não dá tempo mais para continuar aqui no primeiro ponto, vamos para o segundo, né? Segundo, o reinado de Joás e a reparação do templo. Veja esse segundo ponto aqui é importantíssimo. Quem está com a revista e a lição, leia para nós aí o segundo ponto e o primeiro subtópico. A arrecadação para reparar o templo. Eu quero que vocês participem fazendo a leitura, porque fica uma aula mais participativa. Por favor. Arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E, por isso, ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Muito obrigado, pessoal. Por causa do culto a Baal, irmãos, o que aconteceu com o templo? O templo foi esquecido, o templo foi abandonado, o templo foi saqueado, caiu em ruínas. Por quê? Atalia implantou o culto a Baal e conseguiu separar o povo do verdadeiro culto. Conseguiu separar o povo do verdadeiro Deus, conseguiu afastar o povo do templo, da verdadeira adoração. Então, com o esquecimento do templo, o que aconteceu? Ele caiu em ruínas, ele caiu em pedaços, ele entrou em declínio, e não havia manutenção. Quando Joás assumiu o reino, o que ele fez? Estou resumindo o devido tempo. Ele chamou os levitas, chamou o sumo sacerdote Joiada, e pediu a eles que fizessem uma arrecadação entre o povo para reparar o templo. Essa arrecadação demorou um pouco devido a algumas questões que eu não vou entrar aqui por causa do tempo. Depois Joás chamou de novo o sumo sacerdote levita, e nessa segunda chamada eles saíram e convocou o povo e fizeram uma grande arrecadação, irmãos, de tal maneira que sobrou dinheiro. E então eles fizeram os reparamentos do templo, reconstruíram algumas coisas, e o templo voltou a funcionar normalmente. Mas o que é que eu aprendo aqui, irmãos? A importância da casa de Deus para a vida do indivíduo. A importância do verdadeiro culto prestado na casa de Deus para a comunhão e para o relacionamento do crente com Deus. Veja que durante 6 anos, um grande período, o templo foi esquecido. A verdadeira adoração foi negligenciada, e com isso o povo entrou em declínio espiritual, em declínio moral, em declínio social. A idolatria dominou o coração do povo, mas agora com o rei Joás no trono, aquela idolatria foi banida, o templo foi restaurado, o verdadeiro culto foi restaurado, e a bênção de Deus voltou para Judá. A presença de Deus voltou para Judá. A prosperidade voltou para Judá. A segurança voltou para Judá.
As coisas começaram a dar certo, começou a melhorar em Judá, porque havia alguém ali preocupado com a verdadeira adoração e com a manutenção do templo, onde o verdadeiro Deus era adorado. O que eu aprendo mais aqui? É que a casa de Deus não pode ser negligenciada, irmãos. E graças a Deus, vou citar mais uma vez o exemplo do pastor aqui, não é puxação de saco não, tá, irmãos? É reconhecimento. Que aqui o pastor e a igreja, os obreiros têm um cuidado muito especial com o templo. Porque o templo é o lugar onde se adora a Deus, onde se cultua a Deus. Aprendemos ontem que o lugar é qualquer onde está, não é isso? Mas o templo é um lugar específico, onde você se reúne com os irmãos. Então, cuidar do templo, cuidar da casa de Deus é importante para estarmos aqui cultuando a Deus com liberdade, segurança, em um lugar adequado, não é isso? É o que não acontecia na época de Atália ou de Atalia. Muito bem, a fidelidade dos tesoureiros. Lê para mim rapidamente, por gentileza, irmãos. Tenho mais 10 minutos. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. 2 Reis 12:15. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos as bênçãos do Senhor. Muito bem, obrigado, pastor. Veja só, irmãos. Então o rei montou uma equipe que compunha de tesoureiros e sacerdotes, também de levita. Primeiro, veja a estratégia do rei. Primeiro, ele montou uma equipe de pessoas fiéis, leais, acima de tudo, irmãos, a Deus, aos valores do reino de Deus, pessoas que tinham fidelidade, seriedade, sinceridade, integridade na administração das coisas do reino de Deus. Primeiro, ele fez uma arrecadação entre o povo, primeira coisa. Segundo, houve uma boa administração dos recursos arrecadados, porque não adiantaria, irmãos, arrecadar tanto fundo, tanto dinheiro, se não houvesse o quê? Uma boa administração, não é verdade? Tinha dinheiro sobrando, tinha dinheiro bastante para investir. Mas imagine comigo, irmãos. Obrigado, abençoado. Imagine comigo, tanto dinheiro arrecadado, e se lá no meio daquela equipe tivesse uns 3 ou 4 corruptos. Já pensou comigo? Você já parou para pensar nisso quando você lê a lição? Eu penso tudo nisso quando estou lendo a lição. Se naquela equipe que o rei montou tivesse uns 3 ou 4, se todo mundo fosse corrupto, para onde ia o dinheiro? Vamos falar um negócio bem popular, ia ser desviado para o bolso de alguém, para a conta de alguém na Suíça, na Rússia, e não sei mais aonde, né? Não é o que acontece hoje? Com dinheiro público? Procura o dinheiro onde está o dinheiro. Não está na educação, não está na saúde, não está na segurança, não está no saneamento básico. Está onde? Nas contas paradisíacas lá do exterior. E o pior, quando alguém é descoberto e preso, esse dinheiro não é devolvido. Quando devolve, é uma parcelinha bem pequena. Já pensou se naquela equipe todo mundo fosse corrupto? O templo não ia ser reparado, não haveria manutenção, a casa de Deus não seria reparada, então tudo ia continuar o quê? Do mesmo jeito. Mas naquela equipe que o rei montou, todos temiam a Deus, era íntegro. Então houve uma boa administração daquele dinheiro, irmãos. Aquele dinheiro, além de ser arrecadado, ia haver uma boa administração. Houve também o quê? Uma aplicação correta. Estou dando para vocês os princípios de administração aqui. Olha que eu nem estudei isso, mas estou dando para você aqui. Quem trabalha com administração aqui? A lei do pastor. Porque o pastor, ele é pastor de igreja, então ele trabalha com administração, na verdade, né? Então, primeiro houve uma arrecadação, houve uma administração fiel do dinheiro e houve uma aplicação correta. Onde foi aplicado o dinheiro arrecadado, irmãos? Onde realmente era necessário. Onde realmente ia precisar aplicar o dinheiro. É isso que deve acontecer em qualquer igreja, em qualquer país. Arrecadar. Como é que se arrecada dinheiro num país? Através de quê? De imposto. E aí o governo administra esse dinheiro e aplica esse dinheiro. Mas no Brasil, infelizmente, o dinheiro é mal aplicado. Veja o fundo partidário, meus irmãos. Quanto foi? 6 bilhões para fazer campanha política, irmãos, com dinheiro público. Eu não estou fazendo política aqui não, tá, irmão? Mas eu não concordo com isso. Eu, Jonas, particularmente não concordo com isso.
pegar 6 bilhões de dinheiro público para fazer campanha, irmãos, para político corrupto, na sua grande maioria, com a educação do jeito que está, com a saúde do jeito que está, e hospitais faltando, e creche para... Não é isso, irmãos? Eu não concordo. Não sei se você discordar de mim também não tem problema. Ninguém concorda. Só eles mesmos, irmão, isso é um absurdo. Mas nesse caso aqui, o rei montou uma equipe inteligente, fiel, íntegra, que arrecadou, administrou e aplicou o dinheiro de maneira correta. E aí o que aconteceu? O trabalho fluiu, o trabalho aconteceu. Houve resultado, por quê? Houve fidelidade na arrecadação, administração e aplicação do dinheiro. Então as coisas aconteceram. As coisas aconteceram. Então, foi rapidamente só para os irmãos terem uma noção do que é ser fiel. Então, esse exemplo, diz aqui o comentarista da lição, deve ser seguido ou servir de modelo para nós hoje. E, de fato, deve servir de modelo para nós hoje. Principalmente para os políticos. Mas, pastor, o senhor está zangado com os políticos? Estou zangado com os políticos do meu país, irmãos. E aí eu não vou entrar nos detalhes, porque é uma escola dominical, né? Vamos para o nosso... Onde é que eu parei? Terceiro subtópico, é isso? Quem lê para a gente? Fidelidade, um atributo que enobrece. Por gentileza, lê para a gente, para mim, e aí eu tomo água. Fidelidade é um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, 3, 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Olha que coisa bonita, irmãos. Na verdade, dá vontade até de dar um glória a Deus, né? Se estivesse pregando aqui, se dava glória, mas na escola dominical, mas não é proibido dar glória também, não, irmãos. Fidelidade, vírgula. Um atributo que enobrece o que, irmãos? A alma. Administre com fidelidade e honestidade tudo que for colocado em tuas mãos, porque isso honra a Deus, enobrece a alma e traz respeito para quem pratica. Olha que coisa extraordinária. E quando fala em administrar com fidelidade, irmãos, com honestidade, com integridade, tudo aquilo que vier às tuas mãos, não significa apenas dinheiro. Não é verdade? Você é líder de um departamento. Eu até pedi desculpa ao pastor aqui um dia, irmãos, pedi perdão ao pastor, eu não falei para a igreja, mas já pedi desculpa ao pastor, que ele me colocou para trabalhar com os superintendentes da escola dominical, e eu rejeitei publicamente. Eu fui antiético e saí daqui envergonhado. Cheguei em casa, tomei uma repreensão tão grande da minha esposa. Por isso que é bom ter esposa sábia, né? Ela me deu uma repreensão. E aí eu disse, agora o que é que eu vou fazer? Aí liguei para o pastor, mandei um áudio, pedi desculpa para o pastor, mas não falei para a igreja. Então estou falando agora. Eu pedi desculpa para o pastor, porque eu fui negligente, irmãos. Eu, além de recuar o cargo, e ainda publicamente, né? O que foi, ficou ruim para o pastor um dia. Então eu pedi perdão ao pastor só dizendo para a igreja. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tudo que vier às nossas mãos, irmão, para fazer, devemos fazer com fidelidade, com integridade, com nobreza, né? Com seriedade, com sinceridade. Seja o departamento que o Senhor entregou para você. Mas, pastor, eu peguei um departamento com 2 pessoas. Mas você é o canal de Deus para fazer aquele departamento crescer. Se você fizer com fidelidade, com integridade, com amor, com entrega, com doação, esse departamento vai crescer para a glória de Deus. Ah, mas foi a portaria que o pastor me deu. Faça isso com amor, com integridade, com carinho, e você vai ser bem sucedido. Com excelência, seja qualquer área, não é só dinheiro não, irmãos. Até lá na área pública, é você um professor da escola, da rede municipal, da rede estadual, é você um agente do governo. Faça o seu trabalho com excelência, e você vai ser nobre em sua alma. Você vai adquirir respeito, admiração, irmãos. E é o que está faltando no mundo atualmente, irmãos. Na sua grande maioria, claro, pessoas sinceras, honesta, íntegra. Sabe o que significa a palavra íntegro no original? Inteiro, completo. Sabe o que significa mais a palavra íntegra? É aquela pessoa que, quando está sozinha, na sua tesouraria, naquela empresa que ele trabalha, ele é o tesoureiro lá, todo dia está sozinho, aquela arruma de dinheiro,
e ele não pega um pedacinho para colocar no bolso e levar para casa. Porque ele sabe que aquilo não é seu. Ninguém está vendo no sentido humano, mas ele sabe que aquilo não é seu. Ele é íntegro, ele não mexe naquilo que é seu. Isso é integridade. É ser honesto quando ninguém está vendo, irmãos. É uma qualidade que nós devemos ter. E na grande maioria, irmãos, nesse mundo odierno, as pessoas não têm essa qualidade de administrar as coisas com seriedade. Alguém sempre quer levar vantagem em alguma coisa. Já viu isso? Sempre aparece o indivíduo querendo levar vantagem em alguma coisa. Sempre. É no público ou no privado. Sempre existe alguém querendo levar vantagem. Conhece alguém, vai esse alguém querendo tirar vantagem desse alguém em cima de outro alguém. Não é assim? Estou falando por cima para não entrar em detalhes. Mas nós, como cristãos, temos que administrar com seriedade, fidelidade e amor tudo aquilo que o Senhor colocar onde? Fala nossas mãos no sentido figurado, né? Nossas mãos é nossa responsabilidade. Então faça com amor e dedicação. Terceiro ponto para me fechar aqui agora. Hoje eu não vi o comentário do pastor ainda, né? Quem lê para nós o terceiro ponto, primeiro subtópico, o terceiro ponto. Deixa eu ler então, né? Conspiração contra Joás. O declínio do reino, pastor. Ok. É o primeiro subtópico do 3, né? Isso, pastor. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Essa é uma trágica consequência da desobediência, perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás, quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Obrigado, pastor. Eu tenho uma pergunta para fazer, os irmãos precisam responder. Qual foi a razão do declínio do reinado de Joás e também da sua vida espiritual? Grava essa pergunta na sua mente. Qual foi a razão do declínio do reinado de Joás e da sua vida espiritual? Teve uma razão, irmãos. Durante um bom tempo ele foi fiel, ele foi honesto, ele foi bem-sucedido, ele fez um reinado extraordinário, espiritualmente ia bem, porque o Joiada estava vivo e o apoiava. Com a morte de Joiada, o que aconteceu? Qual foi a razão do declínio espiritual, moral e até mesmo do reinado de Joás? Vou elencar aqui pelo menos 3. Primeiro, ele deixou Deus verdadeiro e vivo e entrou pelo caminho da idolatria. Primeira razão, ele deixou os conselhos, os princípios, os valores, as orientações que ele havia recebido do sumo sacerdote Joiada. Ele deixou tudo isso, deixou o verdadeiro culto ao Deus verdadeiro e trilhou o caminho da idolatria. Primeira razão. A segunda razão, ele não era firme em suas convicções. Ele não era firme em suas convicções. Enquanto Joiada estava vivo, ele tinha firmeza. Quando esse homem morreu, ele demonstrou fragilidade. Ele demonstrou que era influenciável. E aqui, irmãos, eu quero levantar um ponto importante. Temos que ter cuidado com essa questão de ser influenciável ou influenciado. Enquanto Joiada estava vivo, ele se deixou influenciar por Joiada. Mas Joiada era um homem de Deus. E agora esse homem de Deus estava morto. E aí vieram os príncipes de Judá, irmãos, e começaram a influenciar negativamente a Joás. E ele se deixou influenciar por esses príncipes, e aí esqueceu de tudo aquilo que ele havia aprendido, e agora se desviou do verdadeiro Deus, e a sua vida começou a declinar, o seu reino e a sua vida.
a prosperidade começou a ir embora, ele começou a morrer espiritualmente, e aí ele começou a fazer besteiras. Porque é isso que acontece quando deixamos os princípios de Deus, os valores que aprendemos da Bíblia Sagrada, começamos a fazer o quê? Besteira. 3. Com a morte de Joiada, Joiás não conseguiu manter-se fiel ao Senhor e deixou-se influenciar pelos príncipes de Judá. 4. Ele entrou pelo caminho da desobediência e tomou decisões sem levar em conta a vontade de Deus. O quarto é importante. Ele entrou pelo caminho da desobediência e tomou decisões sem levar em conta o que, irmãos? A vontade de Deus. Mas Joás já não sabia qual era a vontade de Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. Por quê? Ele havia aprendido. Mas deixando-se influenciar pelos príncipes de Judá, irmãos, ele deixou de levar em conta a vontade de Deus e começou agora a fazer o quê? A sua vontade. E uma coisa que eu aprendo aqui, meus queridos, a minha vontade deve estar o quê? Aliada à vontade de quem? De Deus. Se a minha vontade não estiver alinhada à vontade de Deus, tudo que eu fizer pode não dar certo. Ou na sua grande maioria das coisas que eu fizer pode não dar certo. Porque, nesse caso, a vontade do rei agora contrariava a vontade de Deus. Primeiro, porque ele reabriu, vou usar a palavra reabriu, o culto a Baal de novo. Ele entrou pelo caminho da idolatria e ele era um monarca. Com essa atitude, irmãos, ele passou a influenciar toda a nação. A atitude desse rei passou a influenciar toda a nação. E aí o que aconteceu com tudo isso, irmãos, para terminar? Houve uma conspiração. Ele foi para uma batalha. Nessa batalha ele foi ferido. Voltou para casa. E antes dele fazer isso, ele matou, sabe quem? Que ele matou, irmãos? Zacarias. Quem era Zacarias? Alguém lembra? Filho do sumo sacerdote que criou Joás. Joás foi um pai. Joiada foi um pai. Protegeu durante 6 anos. Criou com carinho, ensinou as leis de Deus. Mas com a morte desse homem, qual foi a retribuição que Joás deu para aquele que foi o seu tutor, irmãos? Matou o filho de Joiada. Olha a ingratidão de Joás. A falta de reconhecimento daquele homem que havia criado ele, instruído com muito amor. Resultado, ferido em sua cama, ele morreu. De que maneira? Os seus servos conspiraram contra ele e o matou. E aí o seu reino entrou em declínio e ele foi sepultado sem honras reais. Joiada, o sumo sacerdote, foi sepultado com honras de rei, mas não era rei. E o rei, por negligenciar Deus, os valores do reino de Deus, morreu e foi sepultado sem honra reais. Veja a que ponto chegou esse rei. A conclusão, para finalizar, porque o tempo já foi. Por favor, pastor ou pastor, alguém que está querendo, com vontade de ler, lê para nós aí a conclusão, e eu vou citar algumas lições e fecho aqui. Conclusão. Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Olha que tristeza, irmãos. Alguém que começou bem, alguém que começou brilhante, alguém que começou de maneira extraordinária, acabou mal, acabou em ruínas, acabou morto por 2 dos seus servos e foi sepultado sem honra reais. Temos que ter o cuidado para que isso não aconteça conosco. E aqui eu quero fazer a aplicação e deixar aqui 5 lições para você. Se você puder escrever, tudo bem. Se não puder, você grava aí 5 lições que eu aprendi nessa lição e quero dar para você. Primeira, o crente deve cuidar pessoalmente de sua comunhão e da sua intimidade com Deus.
O crente deve cuidar pessoalmente da sua comunhão e da sua intimidade com Deus. Não deixe isso para terceiro. Quem cuida da sua comunhão pessoal com Deus não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é o seu pastor. Podemos até orientar, né, pastor? Aconselhar, dar a direção. Mas quem cuida do seu relacionamento com Deus é você. Isso é pessoal. E Joás deixou de fazer isso quando o sacerdote morreu. Deixou de cuidar da sua vida espiritual, de zelar da sua comunhão com Deus. Segundo, não deixar viver ou ficar de pé tudo aquilo que pode atrapalhar ou afastar você da sua comunhão com Deus. Não deixe ficar de pé ou vivo em sua vida qualquer coisa que pode separar você de Deus. É a segunda aplicação. Terceira, comece bem, continue bem e termine bem. É a terceira lição que eu aprendi aqui, estou aplicando. Comece bem, continue bem e termine bem, como o apóstolo Paulo, né? Quarta lição, ou quarta aplicação. Confie em Deus e não se deixe influenciar por aqueles que não temem a Ele, que não temem a Deus. Qual é a quarta aplicação, irmãos? Confie em Deus e não se deixe influenciar por aqueles que não temem a Deus. Não deixe. Seja seu amigo, seja sua amiga, seja seu melhor amigo, seja quem for. Se não teme a Deus, não se deixe influenciar por ela. Pelo contrário, é você quem deve influenciar essa pessoa e não ela te influenciar. Já viu aquela pessoa que começa o namoro com o ímpio e diz, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Já viu essa história? E acaba que o ímpio ganha ela para o mundo. Então, cuidado com isso. A quinta e última lição, a aplicação para encerrar. Tenha cuidado com a egolatria. Tenha cuidado com o que, irmãos? Com a egolatria. Sabe o que é isso? A pessoa que idolatra ela mesma. Eu sou, eu posso, eu sou melhor, eu sou mais importante, só vai se eu tiver. Já viu? Quem manda em mim sou eu, quem toma as decisões sou eu. Quem manda nesse reino aqui sou eu que sou o rei, eu que faço, eu que decido, eu que mato, eu que faço viver. Isso que Joás fez. Se não for eu, ninguém faz, não é isso? Egolatria. Cuidado com isso. Porque a egolatria é o caminho para o quê? Para o fracasso. Existe a egolatria, existe a autolatria, né? A autolatria e a egolatria. A autolatria é quando a pessoa se acha acima de tudo e de todos. Ele passa a admirar ele mesmo e nada para ele mais tem valor, só ele. Então, cuidado com isso, irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, direção da Escola Dominical, por permitir esse pequeno servo lecionar para vocês, que são tão excelentes e importantes, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Passo.